Convido a igreja para abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme Mateus, capítulo 1, os versos 18 a 25. Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez visitamos esta página das Escrituras tão sublime, rica de sentido, e estamos não apenas diante de um texto, mas inseridos numa história de fé, história de gente temente a Deus, de pessoas que se colocaram à disposição do Senhor e foram instrumentos da tua parte para serem portadores da mensagem do Evangelho. Passados todos estes anos, séculos e milênios, aqui estamos, celebrando um evento central em nossa fé. E desejamos, da mesma sorte, ser portadores da mensagem do Evangelho. Fala aos nossos corações neste momento, na instrução que haveremos de receber da tua parte. Usa-nos para o ensino que preparaste neste ensejo, e que teu Espírito Santo aplique aos nossos corações a mensagem aqui contida. Oramos assim, agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, é Natal, e muitos indicativos apontam para esta realidade. Um deles é que já estamos em forte ritmo de recesso. As pessoas já vão parando, o comércio está no seu penúltimo dia de grandes vendas, para depois ver se rendeu bem ou virão as liquidações, né? Muita gente já descobriu que é melhor comprar presente depois do dia 25, né? E por isso não se vende tudo que se imagina antes de tal data. Outro elemento indicativo é que as festividades, as comemorações de repartições públicas ou privadas, de comunidades religiosas ou não, de escolas, estão acontecendo. E nós estamos também, num certo sentido, neste ritmo. A própria cidade como um todo tem um programa próprio de Natal, e isto é, indiscutivelmente, alguma coisa que revela o ritmo das coisas. E, evidentemente, a expectativa da data de amanhã, troca de presentes, festejos familiares. É tanta coisa. E ainda acrescentando mais uma delas, que foi motivo de nós lembrarmos aqui na mensagem de hoje pela manhã,
quando falamos ainda do cardápio, né? O que nós vamos comer amanhã na ceia? E aquele dilema, né? É comer de tudo, mas não pode. E depois o arrependimento que vem o resto do ano, não desse, do ano que vem já, né? Que a gente já está prevendo porque exagerou. É tanta coisa que a gente esquece do essencial, que a gente olvida aquilo que é fundamental, que a gente passa batido, que Natal é, antes de tudo, Cristo. Natal é Cristo. O resto pode ter até uma aparência de fé, de lembrança histórica, e infelizmente na maior parte das coisas nem isso, não fica nem um cheirinho, não fica nem uma ameaça, a ponto mesmo de pessoas já não adotarem mais a terminologia de saudação, um Feliz Natal para você, mas boas festas. Dizem que é politicamente correto, né? Porque aí você não fere suscetibilidades, porque muita gente sequer acredita na vinda de Cristo ao mundo, e Natal necessariamente é o nascimento de Cristo, o evento, o advento dele ao mundo. Então a gente ainda acaba sendo roubado da nossa festa, porque a gente não pode deixar de zelar por esses cuidados. Mas a gente é teimoso, a gente é insistente, a gente é renitente. E por mais que digam que tem que ser diferente, que agora então é boas festas ou qualquer outro tipo de saudação, a gente continua comemorando o Natal original, o Natal de Jesus, o Natal que é Cristo. E daí a nossa insistência na leitura da palavra de Deus, nos textos mais apropriados, nos cantos também que foram inspirados por esta mensagem. E vimos aqui não apenas seguir um rito, uma agenda, uma liturgia, mas a certeza de que nós não podemos deixar esta chama apagar. Ao contrário, precisamos inflamá-la mais e mais. Os 4 evangelhos, à sua moda, apresentam o Natal. O evangelho mais antigo, que não é o que está na ordem que nós temos os livros, sabidamente é o de Marcos. E Marcos é muito abreviado a respeito disso. Sua mensagem já nos coloca a pessoa do Filho de Deus exercendo seu ministério adulto. No entanto, Mateus e Lucas são bastante pródigos em trazer informações. Lucas, então, principia o seu evangelho trazendo informações que antecedem muito o nascimento de Cristo, anúncio do anjo, o próprio nascimento de seu parente João Batista, que veio a ser o precursor do Messias, e uma riqueza enorme, de tal sorte que hoje nós estamos até usando na liturgia do culto o capítulo 2 de Lucas, e o pastor Nivaldo, no primeiro culto da manhã, pregou também sobre esse texto. E nós escolhemos Mateus, que principia com uma genealogia da mesma sorte como Lucas também apresenta uma genealogia de Jesus, mas o faz na ordem inversa. Enquanto a genealogia de Lucas parte de Cristo para trás e vai até Adão, a genealogia de Mateus começa com Abraão, e vem seguindo até chegar a Jesus. E o faz de maneira bastante concatenada em 3 etapas, 14 gerações em cada uma delas, até culminar em Cristo. E ato contínuo, feita esta linhagem por gerações e gerações, chegamos ao texto que lemos para nossa reflexão, e ele vai direto ao ponto. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, foi desse jeito. É impressionante como o esforço de pessoas ilustres, pessoas estudiosas, pesquisadores,
o esforço que despendem para negar o que aqui está colocado. Alguns gastam anos e décadas da sua vida num objetivo claro, pontual, certeiro, para apresentar teses que venham derrubar essa narrativa bíblica, histórica, consistente, confirmada inclusive com textos extra-bíblicos, que nós não dependemos deles, mas se é preciso argumentar, a gente também utiliza. E é impressionante também como esses esforçados pesquisadores, quando de repente chegam a um ponto de vejam aqui, olha, isso aqui não é consistente, Deus, na sua infinita sabedoria, apresenta um argumento até pela própria ciência, pela própria história, para derrubar aquele argumento. Por isso eu gosto muito dos evangelhos. Eles não ficam titubeando, eles não ficam floreando, eles não colocam coisas que deixam a gente assim um pouco em dúvida. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. E aí vem esta narrativa sobejamente conhecida de nós. Aspectos bastante concretos, intrigantes, desafiadores. Uma jovem adolescente que estava prometida em casamento, ou seja, já estava noiva, mas dos bons tempos em que a preservação da conjunção carnal no casamento se dava só depois de consumada a união conjugal, e não como infelizmente a nossa sociedade hoje quer fazer experimentações pré-conjugais. Essa moça recatada, prometida em casamento, ela se achou grávida. Não pense que foi fácil, não pense que a sociedade não a viu com olhos bastante severos, mas aquele com quem ela estava contratada em casamento, como diz o texto, recebendo a mensagem angelical, deixou-a até que a posteriori, deixou-a preservada, reservada, né? Deixou em secreto, como diz o texto bíblico, não querendo infamá-la de maneira nenhuma, não querendo vindicar qualquer tipo de justiça da qual ele tivesse sido agora aqui alvo de contradição. Um homem justo, e ele recebe a informação que assim deveria fazê-lo, e a narrativa prossegue até que de fato culmina com o verso 25, dizendo que até que a sua esposa deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, para concretizar, para consolidar o que nós estamos aqui afirmando. Natal não é presente, gastos, viagens, comida, festança. Natal é Cristo. E desta passagem eu quero extrair algumas lições muito preciosas acerca de Cristo. E a primeira delas, a divindade de Cristo. Maria gestou no seu ventre o Filho de Deus, aquele que nasce entre nós em absoluta humanidade. Qualquer exame clínico que pudesse ser disponível para Jesus, como hoje os nossos infantes têm em casas hospitalares, e como a narrativa bíblica nos dá conta, ele não foi objeto desse tipo de cuidado. Se ele recebesse, ninguém teria dúvida, nasceu um ser humano perfeito, cabeça, tronco e membros, órgãos internos, provavelmente até na expulsão do ar que estava no seu pulmão, chorou quando nasceu. Por isso que as crianças berram quando nascem. Precisou nutrir-se do leite maternal. Levou o tempo próprio até poder firmar-se sobre o seu tronco e sobre os seus artelhos para ficar em pé e começar a andar. Engatinhou primeiro. Jesus foi humano na sua mais absoluta possibilidade. O credo nos ensina que ele era homem de homem, verdadeiro homem, vero homem. Mas o mesmo credo diz ele também era Deus de Deus,
vero Deus. E ele assume esta condição de duas naturezas, e a qual nós chamamos de a pessoa teantrópica de Cristo. Theo, de Deus, antropos, antrópico, do homem. E é acerca da divindade que eu quero aqui bater mais na tecla, porque o versículo 18 nos diz assim: Maria, que estava desposado com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Espírito Santo, que é Deus. A doutrina da Trindade é muito cara a nós. Por mais difícil que seja a nossa compreensão, ela é uma realidade bíblica. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E apenas nesta concretude das três pessoas é que nós temos Deus. Se tivéssemos o Pai e o Filho e não tivéssemos o Espírito Santo, não teríamos Deus. Ou o Filho e o Espírito sem o Pai, não teríamos Deus. Ou o Pai e o Espírito sem o Filho, não teríamos Deus. Então o Espírito Santo é Deus, como o Pai e o Filho, e foi o instrumento para levar Maria à condição de achar-se grávida. E não bastasse isso, nas ponderações que José fazia acerca desta realidade que o tomou de assalto, surge a voz angelical para lhe dizer: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós falamos acerca da humanidade de Cristo com toda a sua extensão, mas esta passagem aqui nos diz: Ele é Deus, Deus de Deus. E durante toda a sua trajetória terrenal, não deixou de ser Deus. O tempo é muito estreito para nós podermos confabular toda esta gama do conteúdo doutrinário acerca da divindade e da humanidade de Cristo, mas o fato é que ele em momento algum deixou de ser Deus, e o seu próprio nascimento é uma revelação disto. Sua caminhada entre nós, em perfeita humanidade, não lhe extraiu a condição divinal. E é importante que nesta celebração, nesta lembrança tão amável da vinda de Cristo ao mundo, que nós tenhamos esta percepção. É Deus que veio para trazer-nos a sua graça, o seu amor, a sua bênção, através do nascimento, através da encarnação. O Verbo eterno, divino, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E a expressão unigênito é muito importante, porque ela significa o único gerado eternamente do Pai. Nós nos tratamos como filhos de Deus, aliás, a palavra de Deus nos trata assim, porque fomos adotados em Cristo Jesus. Apenas Cristo é o unigênito, o único gerado, e isto eternamente. Por isso, ao nos depararmos com esta insistente informação do evangelista Mateus acerca do nascimento, da geração do Espírito Santo no coração, no ventre de Maria, nós precisamos estar convictos. Não nasceu apenas mais um ser humano. O Filho de Deus nasceu entre os homens em perfeita humanidade, é fato, mas sem perder a sua condição absolutamente divinal. Não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito, procede do Espírito, detém o Espírito, tem unidade com o Espírito Santo, que é Deus. E esta mensagem foi sendo anunciada desde o primeiro século. Esse evangelho foi apresentado à igreja nascente por volta da segunda metade do primeiro século, por volta dos anos 60, 65, Anno Domini, e então a comunidade de fé foi sendo orientada. Nós não estamos apenas diante de um mártir da fé,
de um herói de uma grande causa, de alguém que enfrentou as grandes potestades humanas, mas era um mero homem. Nós estamos servindo ao próprio Deus, Cristo Jesus, Filho de Deus. Então, esta narrativa inicial acerca da vinda de Cristo ao mundo nos lembra isso, a sua divindade. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto também acerca da redenção que há em Cristo, porque a estas alturas o menino já está anunciado, o anjo acalma o coração de José, Maria começa a ponderar todas estas realidades, e aí eles pensam assim: nós vamos ter que dar um nome para esse menino. E quando se abre a oportunidade das pessoas fazerem algum tipo de comentário sobre o nome, aparece tudo quanto é tipo de nome. Você já fez isso na sua casa? Já fez uma enquete com familiares, né? Pergunta para os irmãos mais velhos como é que é o nome do caçula, né? Lá em casa não tinha problema nenhum para dar nome para os dois mais velhos, que a gente escolheu. Quando foi do terceiro, eles começaram a dar todo tipo de opinião, porque eles já tinham muito pensamento. Imagine quando você abre o leque para a família inteira, né? Mas José abreviou bem esta realidade, porque o versículo 21 nos diz assim: ela dará à luz um filho, e você, José, que tem a missão de dar nome ao seu filho. Essa era a missão do pai. Quem escolheu o nome não era a mãe. Quem escolheu o nome não era a moda do tempo, né? Hoje as pessoas escolhem o nome aí por causa do ator de novela, ou um artista importante, um cantor, né? Não, quem dá nome é o pai. E geralmente o nome está atrelado ao nome do próprio pai. E por isso provavelmente pode ter parecido estranho que o nome dado a este menino fosse Jesus. Mas tinha razão de ser. Ela vai dar à luz um filho e você vai pôr o nome de Jesus. E por que Jesus? Soa bonito. Acostumamos com esse nome. Utilizamos o nome nas nossas orações, até porque Ele nos ensinou a orar em Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Há mesmo alguns que acabaram ganhando esse nome de batismo. Na nossa cultura não é muito comum, na cultura hebraica era bastante comum. Mas a razão é simples, é dada exatamente no próprio versículo 21 como explicação: porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Não se trata da vinda de uma criança ao mundo em condição especial, porque, como afirmamos, Cristo é divino, mas é que Ele vem com uma missão, e a sua missão é árdua, e a sua missão é pesada, e a sua missão é difícil, e a sua missão é muito desafiadora. Ele salvará o seu povo. Ele salvará o seu povo. E talvez só de começar a dizer essa frase a gente pode ficar pensando: um povo que viveu muitas opressões, um povo que foi cativo no Egito e foi liberto, e que depois recebeu numa parte o cativeiro dos assírios, e depois dos babilônios, e depois dos persas. E depois, nesse mesmo momento em que Cristo vem ao mundo, são de certa forma cativos do grande império romano. Judéia não passava de uma província, aliás, uma subprovíncia. A província mesmo era da Síria, eles eram uma subprovíncia. Então assim, Ele vai salvar a gente desses grilhões, salvar a gente do império, de uma superpotência, salvar a gente dos soberbos. Fosse isso, era mais fácil. Pode-se fazer um levante, pode-se organizar uma guerra, uma revolta, uma rebelião. Aliás, muitos tentaram fazer isso. Mesmo nesse período do nascimento de Cristo, muitas pessoas confundiram aqueles que vieram anunciar esta mensagem, pensando: será que é mais um grupo revoltoso como tantos que houve aqui entre nós?
Mas a missão não era libertar da escravidão que muitos homens impõem sobre os seus semelhantes, mas sim a escravidão que o pecado impõe no coração do homem. Discussões internacionais levantam quais seriam os grandes problemas da humanidade. Entre eles, a escassez da água, que está já prevista para daqui a algumas décadas, vai inviabilizar a vida no planeta. Mas de maneira mais imediata, a fome, evidentemente não para uma boa parcela da população, mas enquanto uma parcela morre de glutonaria, de comer demais, outra morre de fome. É verdade. Ou então o uso desmedido dos equipamentos bélicos, o risco que nós corremos de sucumbir diante do toque de uma mente desnorteada que tem essa faculdade de apertar o botão vermelho. É verdade, tudo isso é risco, tudo isso é perigo. Mas o maior problema da humanidade é o pecado, que está conosco desde o Jardim do Éden. A rebelião do homem de afastar-se de Deus. Tínhamos tudo à nossa mercê, favoravelmente, abençoadoramente, mas o homem resolveu viver por conta própria, deu as costas para Deus, o pecado entrou no mundo e por ele a morte. E quem é que vem resolver isto? E quem é que vem solucionar esse estado de coisas? Exatamente o Filho de Deus, com o seu advento. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Notemos, meus irmãos, que ao ensejo da comemoração do nascimento do Filho de Deus, nós somos rapidamente remetidos também à sua morte. Comemoramos o Natal não desvinculado da Páscoa. A Páscoa é central na fé cristã, mas evidentemente só há Páscoa porque houve Natal. Jesus morreu porque nasceu entre nós, mas quando nasceu, já nasceu com essa missão de ir até o Calvário, carregando o pesado madeiro, onde levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões. Por isso, nós celebramos o Natal com máxima alegria, com festejo, porque o caminho da salvação se abriu diante de nós, mas com muita resignação, cônscios de que a sua vinda ao mundo, o seu advento entre nós, o levou ao Calvário. E foi no Calvário que Ele padeceu por nós. Foi no Calvário que Ele se deu plenamente por nós. Foi no Calvário que Ele mostrou o grande amor por nós. Por isso, esta página também enseja trazer-nos esta lembrança, que Natal é Cristo, com a sua divindade, com a sua redenção, feita pelo seu próprio sangue. Mas a última mensagem que queremos lembrar aqui é que Natal é Cristo por causa da sua companhia, a companhia de Cristo entre nós. E então, Mateus, nesta página inicial, acalma o coração de José, esclarece a mente de Maria, informa a quem quer que seja que aquele que vinha ao mundo vinha com uma missão, mas ele vai buscar lá do passado, 8 séculos antes, a mensagem de Isaías, o profeta, que no seu capítulo 7, versículo 14, anunciou a mensagem cifrada, coloca diante dos seus ouvintes alguma coisa que com certeza eles não compreenderam na hora, porque ele diz exatamente o seguinte: a virgem conceberá. Não precisa ver conjunção carnal para ver concepção. Bom, é lógico que hoje as técnicas científicas já podem coletar o elemento de um gênero para inocular no outro. Mas nós estamos vivendo uma era que não havia essa possibilidade. Mas ela vai conceber e vai dar à luz um filho. E ele vai ser chamado Emanuel. E vamos ficar bem tranquilos.
não havia confusão de nomes, né? Ele foi batizado com o nome de Jesus, Jesus filho de José. Na verdade esse era o nome de Jesus, porque era assim que se chamavam as crianças em Israel, sempre uma referência ao pai, Jesus ben José, Jesus filho de José. Mas ele ganhou este apelido, ele ganhou essa nominação, ele ganhou essa forma de ser lembrado. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. E de novo a explicação já esclarece tudo, que quer dizer Deus conosco. Isto é revolucionário demais. Isto é uma mensagem que move o universo numa direção contrária. Porque quando nós vamos passeando por todas as gerações e civilizações e conhecendo culturas e costumes e religiões, nós sempre somos instados a perceber um Deus elevadíssimo, altíssimo, soberano, supremo, mas alheio à nossa realidade, frio e distante. É só avaliarmos as mitologias romana, grega, egípcia, suméria e tantas outras. Deus não se miscui na nossa realidade. Deus não tem nada a ver com a gente. Ele está lá, está distante, está frio. E exatamente esse modo de pensar é que levou muitos a defenderem com muito vigor, muita veemência o próprio ateísmo, porque Deus tão distante, para que a gente precisa dele, né? Mas o cristianismo tem a ousadia de dizer: Deus vem até nós, Deus vem morar conosco, Deus vem habitar na nossa realidade, Deus vem comungar das nossas dores, das nossas tristezas, dos nossos lamentos. Deus vem também festejar conosco as alegrias. Ele é Deus conosco. Por isso ele é chamado Emanuel. Esse é o sentido do nome. Um Deus presente, um Deus companheiro da caminhada, um Deus que se faz como um de nós, que sofre das mesmas realidades que nós sofremos para ter misericórdia de nós, se sensibiliza com a nossa dor. Um Deus que é capaz de conhecer-nos por dentro, porque está envolvido com a nossa realidade. E é isto que nós celebramos nesse dia: a presença de Deus entre nós, sua santa e bendita comunhão, aquilo que Ele nos oferece como segurança e garantia para as nossas vidas. Portanto, celebremos com alegria, com amor, com comunhão, com bastante largueza esta data, mas, por favor, não vamos olvidar, não vamos esquecer que Natal é Cristo, que Natal é aquele que veio do Espírito Santo, que é aquele que veio com uma missão, a nossa redenção. Natal é a companhia do Senhor conosco. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.